Stop de hoje, vamos falar sobre a situação da passarela. Na verdade, não existe passarela há 1 ano e meio, né? Ali na Avenida Torquato Tapajós, na entrada do Conjunto Santos Dumont, porque ela foi derrubada e até então não foi reconstruída. E a Prefeitura de Manaus anunciou que não pode contratar uma empresa para reconstruir essa passarela por falta de dinheiro. O anúncio foi feito no dia 20 de janeiro, depois que o Ministério Público do Amazonas pediu esclarecimentos sobre a obra. Mas é bom lembrar que o Ministério Público pediu esse esclarecimento, mas a imprensa já vem pedindo esclarecimentos há bastante tempo, desde que a passarela caiu, né? E a resposta era de que seria feito, de que as tratativas estavam acontecendo. Ano passado chegaram até a dizer que a Prefeitura iria arcar com todos os gastos, mas agora a resposta para o Ministério Público é de que não dá para contratar ninguém. E a gente está aqui agora com o Manuel Paiva, que aceitou gentilmente conversar conosco aqui à tarde para a gente analisar um pouquinho essa situação da passarela. Manuel Paiva, que é especialista em mobilidade urbana. Manuel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Patrick, que bom estar aqui trocando essas ideias com você, com os ouvintes, para que a gente possa discutir a cidade e os problemas que nós enfrentamos na cidade. Bom, na época, Manuel, você deve lembrar bem, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que era o Paulo Henrique Martins, né, ele fez uma estimativa de que a obra de reconstrução da estrutura levaria cerca de 6 meses. Bom, já são 1 ano e 6 meses, né, ou 1 ano e 5 meses, para ser mais exato, caiu em julho, né, de 2024. Na sua avaliação, com toda a experiência que você tem de já ter trabalhado, né, até em gestões passadas, o que pode ter acontecido, hein? A Prefeitura fala que vai fazer o serviço, passa-se 1 ano e meio e não faz, e agora disse que não tinha como contratar uma empresa para fazer. Patrick, eu acho que nós temos que ser sinceros com a população. A população que hoje ela é mais prejudicada, que são os moradores daquela rodovia. Ali passam 2 rodovias. Uma rodovia federal, que é a BR-174, e a rodovia estadual AM-010, né? São 2 rodovias que passam lá, assim como aquilo ali, a Torquato Tapajós é um dos principais eixos que tem da cidade. A nossa avaliação é que uma obra de tão importância para mais de 7 mil carros que passam nos 2 sentidos, nos horários de pico lá, para mais de 15 mil pessoas que moram no entorno, é uma falta de prioridade. Uma falta de prioridade às pessoas, uma falta de prioridade à cidade de Manaus, quem mora, quem passa. Eu lhe digo mais, Manaus não só tem esse ponto com falta de prioridade. Nós ouvimos essa semana e vimos nessa semana a rede amazônica, ela foi em 3 grandes pontos, Patrick, da cidade, né? Onde ela se demonstrou um bairro novo que vai se formar, um problema antigo que se tem na Estrada dos Franceses e um problema muito antigo e grave que se tem na Avenida Professor Newton Lins. Ou seja, são pontos negros de acidente e que provocam o quê, Patrick? Provoca um número que nos assusta. O próprio governo do estado divulgou ontem que exatamente no mês de janeiro, nós tivemos 2.412 internações na rede pública de saúde. Dessas 12.412 pessoas que foram internadas, 1.425 foram motociclistas. Em torno de 300 pessoas foram pedestres. Ou seja, quem sofre é o motociclista, é o pedestre, é o cidadão que mora na periferia, que paga imposto e que efetivamente está sendo essa falta de prioridade. E eu lhe digo mais, viu, Patrick? Eu não acredito que seja falta de recursos. Recursos tem. Para mais de 12 bi de orçamento do município, era necessário que depois de 1 ano e meio, a Prefeitura, o órgão que é responsável pela mobilidade da cidade, desse prioridade, como ela dá, em pagar 40 milhões de reais ao subsídio da tarifa do transporte público. Eu acho que, efetivamente, nós temos que colocar os pingos nos is. E um outro detalhe, Patrick, a Prefeitura, desde o ano passado, ela está arrecadando com os radares eletrônicos, que vieram aqui para diminuir o número de acidentes, como uma também fonte de arrecadação para o mau motorista, e que está lá no código,
O que se arrecada tem que ser retornado para melhorar a segurança viária da mobilidade urbana. Ou seja, recursos tem, nós sabemos onde é que tem, eu acho que é vontade efetivamente de atender as pessoas que mais necessitam. No caso, a falta da vontade, né? É bom Sim. dizer aqui que a justificativa da Prefeitura, até nesse documento, a partir do pedido do Ministério Público, a justificativa oficial, traduzindo todo o juridiquês do documento, é que não houve liberação de verba, portanto não teria dinheiro e, portanto, não teria como contratar uma empresa para fazer a situação. Isso falando referente ao ano de 2025, né? Não teve a liberdade orçamentária para 2025 para fazer isso. E aí, assim, Manuel, eu entrei em contato com a assessoria de comunicação da Seminf, a própria assessoria de comunicação da Prefeitura, né, que direciona para pastas específicas, e fiz algumas perguntas, né? Por que essa demora de 1 ano e meio? Ano passado a Prefeitura disse que iria conseguir fazer com recursos próprios e até então não fez. Se essa mensagem que a Prefeitura passa agora quer dizer que não vai fazer em 2026 ou vai fazer em 2026? Então é importante que a Prefeitura responda, mas como acontece muitas vezes, a Prefeitura só ignora. Pelo menos até então não há uma resposta a respeito disso. E a gente espera que neste ano, a gente vai chegar a 2 anos já na metade do ano, né? A gente espera que a passarela volte, né? Porque existe lá uma faixa de pedestre que foi feita, né? Depois que a passarela caiu, um semáforo que foi colocado. Funciona o trânsito ali? Funciona. Ali os carros estão passando, as pessoas estão passando na faixa. Mas é o ideal? Não é. E a gente tinha uma estrutura melhor. Não tem que reconstruir. Mas, Patrick, olha, eu pude até lhe complementar. Claro. Não funciona, por exemplo, para um cadeirante. Não funciona para uma pessoa deficiente visual. Não funciona para um idoso que tem baixa mobilidade para ter agilidade. Não funciona para uma mãe, uma mulher grávida que está normalmente acompanhada de uma criança que ela tem que segurar no colo. Porque o tempo de semáforo é muito pouco. Perfeito. Ali, a largura ela é muito larga, os dois sentidos da via. Não é? Aquela via ali é uma rodovia. Patrick, você sabe que eu acho que a Prefeitura, por exemplo, falava com o Estado, falava com o DENIT, vamos dividir a conta? Aqui é uma rodovia federal, aqui é uma rodovia estadual, vamos dividir? Eu entro com uma parte, eu entro, por exemplo, com a sinalização semafórica, você entra com a infraestrutura, vamos fazer. Por quê? O alargamento daquela via ali, o alargamento da Torquato Tapajós nunca foi feito pela Prefeitura, foi feito pelo governo do Estado. O governo do Estado tem feito obras dentro do município de Manaus no que cabe às vias que ele é responsável. Pode ter certeza, o DENIT, através de um convênio, ele poderia sim reparar a uma condição de melhorar a segurança viária para aquilo. Ou seja, aquilo que nós defendemos, que é preciso haver diálogo, é preciso haver parceria para se resolver um problema das pessoas. Patrick, porque hoje ali é um incômodo, ali é uma situação de desconforto, uma situação que não tem necessidade. Ali tem um conjunto residencial Santos Dumont, ali liga com o bairro da Redenção, ali vai até a Avenida do Turismo, ali é um ponto de convergência da cidade. É uma obra estratégica para a cidade. Quem vem da Zona Norte ali, chega na Zona Centro-Sul, enfim. Não tem justificativa, Patrick. Ali é uma estação de embarque e desembarque, de troca de passageiros para a mobilidade urbana. Para completar, ainda tem isso, né? Porque existem passarelas, todas as passarelas são importantes, mas existem passarelas, aquela ali tem uma estação de ônibus. Exatamente. Existem outras que não têm a estação de ônibus, ainda assim são importantes, mas essa mais ainda. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E numa rodovia, e você veja, todas as passarelas, todas as transposições de travessia ao longo da Torquato Tapajós, e ali tem outra ali próximo ao Municipal, tem próximo ali a um colégio que tem, né? São importantes porque tem uma movimentação de pessoas, tem núcleos habitacionais que estão naquele entorno e que as pessoas têm um tráfego muito importante e estratégico. Por isso que eu te digo que essa falta de prioridade, ela necessita sim. Eu lhe digo mais. Ultimamente foi orçado uma obra de quase 100 milhões de reais. Qual foi a obra? É o viaduto Passarão. Ele foi orçado exatamente no segundo semestre do ano de 2025. Por que não orçar uma obra importante para a cidade, para as pessoas ali, que não chega a 10% disso? É um questionamento que a gente faz.
Não só o Passarão, né? O prefeito, na verdade, quando estava em campanha para a reeleição, já tinha falado sobre a ideia de fazer o Passarão, sobre a ideia de ligar a Efigênio Salles com o Parque 10. Enfim, trouxe várias ideias para a mobilidade que são muito boas, são muito interessantes. Patrick, mas, poxa, a gente tem uma passagem. Eu lembro que uma vinda do prefeito aqui, um dos questionamentos, e você foi uma das pessoas que entrevistou pela CBN, já tinha esse problema da passarela. E você questionou isso sobre essas questões. Isso era uma prioridade também. Foi em 2024, né? Exatamente. Foi no final de 2024. Exatamente. E caiu no Eu estou meio de lembrando 2024. muito bem desse fato, porque você fez uma dessas cobranças, né, para a administração municipal, que isso como uma prioridade. Ou seja, aquilo ali era uma questão de licitar e tudo. Ou seja, na realidade, o que me estranha é isso, sabe, Patrick? É que foi começado a dar uma ordem de serviço. Ora, se foi dado uma ordem de serviço, tem projeto, tem orçamento, houve licitação e sumiu o dinheiro. Aliás, a prefeitura diz que há mesmo, que o projeto está pronto, está maravilhoso, só falta o dinheiro. É o que diz. Mas ele não poderia licitar, ele não poderia empenhar se não tivesse orçamento. Quem sabe de orçamento público sabe disso. Você não pode fazer todo esse processo, colocar o carro na frente dos bois. Você tem que fazer o projeto básico, você tem que fazer a especificação, o processo licitatório, você tem que empenhar, licitar para sair o vencedor. Tanto é que já tinha até mobilização de empresa no local. Foi feito, a Rede Amazônica mostrou isso. Não é? Ou seja, as obras começaram e elas foram paralisadas. Por quê? Não tem orçamento? Não. Porque tinha. Ela licitou. Ela fez o projeto. É a questão de prioridade. Bom, esse assunto, acho que é isso. Mas agora você tocou num outro assunto aí no meio da conversa que eu quero só fazer um comentário. Você falou sobre alguns outros pontos importantes para resolver problemas, né, de mobilidade urbana, e um deles os franceses. Sim. E aí tem aquele problema de muito tempo já, que a prefeitura até tentou alargar a faixa, né? Não deu certo, voltaram Colocou atrás. um semáforo ali, viu? Pois é, semana passada eu passei lá e eu vi uns funcionários, assim, acredito eu que da prefeitura, ou terceirizados na verdade, fazendo umas imagens assim, sabe? Então eu imaginei, será que vão colocar semáforo? Já foi então? Colocaram o semáforo. Patrick, eu vou relembrar. No programa que você fazia aqui pela CBN, um dos pontos que os ouvintes solicitaram 2 pontos. Sim. Um ponto é aquele no São Francisco que o MMU colocou semáforo. Esse já foi resolvido. Foi resolvido. Esse era o segundo ponto. E que foi cobrado e que depois o IMMU deu dizendo que, olha, estava estudando e tudo. O IMMU ela chegou à conclusão, ela fez uma simulação, implantou uma interseção semafórica e chegaram à conclusão que o semáforo não vai resolver. Por quê? Ia aumentar ainda mais a retenção ao longo da Desembargador João Machado, tanto no sentido bairro-centro como centro-bairro. Quando se vai para aquela rua transversal que vai até o CRM, para dar aquele movimento à esquerda ou voltar para o centro, né? Se colocasse um semáforo ali, ia acumular demais. Os técnicos chegaram à conclusão de que é preciso aquilo que já está previsto num projeto desde 2019. Duplicar a Estrada dos Franceses. Fazer um ponto de melhoria física, ajustamento viário ali, para que se possa fazer esse movimento. Ou até fazer uma passagem de nível ali para esse movimento leste-oeste, ou norte-sul, ali naquele trecho. Até porque, Patrick, quem mora naquele grande núcleo habitacional que tem na final da Desembargador João Machado, ali é um ponto de fuga para se ir e para se voltar. Lá o Mosaico, que já tem está previsto para mais de 12 mil pessoas. Ou seja, é uma questão de escoamento no sistema viário. E que vai só piorar com o tempo. Cada vez mais pessoas vão... Já há 2 anos atrás era menos pior que agora. Agora está piorando. Então, ali é um ponto crítico que aí, Patrick, eu faço uma observação. Ali necessitaria, pelo menos, Patrick, de um agente de trânsito pela manhã, nos horários de pico e pela parte da tarde. Enquanto o alargamento não acontece. Claro. Porque é interessante também isso, né? Para a gente fechar, Manuel. Claro. Você disse, por exemplo, que esse estudo de alargamento dos franceses já existe há um bom tempo. Sim. Não só... Porque quem pode dizer, mas é um estudo que vem de prefeituras anteriores, do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o Davi não falou... Na verdade, o prefeito Davi falou também. Na época da eleição em 2024,